Oi pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do Encontro de Leitores e hoje o nosso vídeo traz um tema aí certamente polêmico para todas as leitoras e leitores que se encontram por aqui. Precisamos falar sobre a romantização dos homens abusivos, digamos assim, e tóxicos na literatura. Vamos lá? No vídeo de hoje, então, eu trago este assunto aí que faz tempo que eu quero trazer aqui nos vídeos do Encontro de Leitores, que é com relação à romantização da toxicidade dentro das relações abusivas dos livros de romance da literatura como um todo, né? Principalmente desses livros de romance aí que entram na categoria de romances hot. E por que eu resolvi trazer essa questão aqui? Eu terminei recentemente o livro Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover, e vocês sabem que eu gosto bastante do estilo de escrita dela. Já li vários livros da autora, inclusive livros onde a gente tinha ali personagens um pouco controversos, personagens masculinos um pouco controversos na minha visão. Lembrando que todo esse vídeo é baseado nas minhas experiências pessoais e como leitora, e a intenção aqui é só fazer com que a gente reflita sobre algumas questões que estão sendo postas nestes livros. O Lado Feio do Amor é o livro que está mais recente aí na minha cabeça, mas nós também podemos falar do grande clássico 50 Tons de Cinza, aquele filme que está circulando lá na Netflix 365 DI, acho que é isso o nome do filme, que eu acabei também não querendo assistir. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho de por que essa temática me incomoda tanto como leitora. É muito difícil começar a falar esse assunto porque ele me traz vários gatilhos e aí é bem complicado porque eu não quero expor a minha vida pessoal aqui nesse vídeo. Mas não tem como eu não trazer esse assunto e não falar um pouco sobre as minhas vivências particulares, porque elas estão muito relacionadas à minha forma de enxergar estes livros e encontrar problemas neles. Eu vivi um relacionamento muito longo e foi um relacionamento abusivo e bastante tóxico. E não foi só esse relacionamento, eu tive outros relacionamentos bastante complexos e complicados. E esses relacionamentos me fizeram enxergar as relações humanas de uma forma muito peculiar. E eu acredito que todas as mulheres que também vivenciaram relacionamentos abusivos e também tiveram relações com pessoas tóxicas, provavelmente também sintam muita angústia ao ler livros como esse. Esse é um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar aqui para o Encontro de Leitores, porque mexe bastante com a minha história pessoal, e como eu sou uma pessoa reservada a certo ponto, né, na minha vida pessoal, eu não trago muito ela aqui, fica muito complexo de falar sobre isso. Mas, na verdade, eu vou levantar alguns pontos que a gente observa predominantemente nessas histórias. Então, essas histórias, elas começam com uma relação ali de uma protagonista que se apaixona ou que conhece um cara que tem muitos problemas no passado dele. E todos esses problemas que ele vivenciou no passado dele refletem na pessoa que ele é hoje. Até aí, gente, normal. Todos nós temos problemas, todos nós temos um histórico de vida. E esse histórico de vida reflete na forma como nós lidamos com o nosso hoje. E também na forma como nós nos relacionamos com outras pessoas. Mas o que me incomoda tanto, então, nesses livros que promovem aí a redenção deste homem abusivo? Na verdade, o que me incomoda não é o fato de que essas pessoas podem mudar. Eu acredito sim que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem amadurecer e podem evoluir. Mas a minha grande preocupação ao ler livros como esse é que as mulheres leiam essas histórias e acreditem que elas são as responsáveis por essa mudança. Ninguém muda ninguém, minha gente. Então não adianta nós mulheres lermos essas histórias e romantizarmos que esses caras, esses homens, que são extremamente abusivos em suas relações, nas histórias, na literatura, podem se transformar e se virar assim o príncipe encantado do dia para a noite. Eu não acredito nisso e eu posso falar por comprovação de vivência. Não existe isso. O que existe sim é uma transformação das pessoas. Mas o que me incomoda muito nessas histórias também é o fato de que as narradoras, né, as autoras ou os autores, eles colocam essas situações abusivas e depois é como se eles passassem um pano para tudo que o personagem fez e colocassem um final grandioso para esse personagem. Novamente eu reitero que eu acredito sim que todas as pessoas mereçam uma chance.
O que eu não consigo ler são esses relatos e essas situações de abuso e toxicidade como se elas fossem algo natural. E aí a gente entra em 2 pontos, que é uma questão muito predominante nesses livros hot, digamos assim, mas não só, né? Em muitos romances contemporâneos nós também vemos isso, que é a questão de um personagem masculino tóxico dominador. E aí, por que as mulheres se encantam tanto com isso? Porque a gente tem um instinto muito forte de maternidade, de cuidar, de transformar, de promover uma transformação na vida das pessoas que cercam as mulheres. E aí, quando a gente pega esses livros onde os machos são muito dominantes, onde esses personagens masculinos são muito dominantes, a gente vê que essas mocinhas, essas protagonistas, elas querem acolher, elas querem transformar, elas querem dar chance, porque o instinto maternal delas vai falar mais alto. E aí, nesse caso também, a gente tem um outro contraponto, que são os homens que são ali os selvagens, os caçadores, e que estão na sua mais primitiva forma de ser. Acontece que nas relações originais, nas relações reais, e não nas ficcionais apenas, a gente precisa tomar cuidado quando a gente tem e se depara com esse tipo de masculinidade, porque é uma masculinidade que vem sendo avaliada, né, e vem sendo refletida de uns anos pra cá. Nós vivemos em uma sociedade extremamente machista e patriarcal, e esse posicionamento desses protagonistas e que buscam aí a redenção na figura desta protagonista, eles estão totalmente relacionados com a história da nossa sociedade e com a história como os homens se colocam frente às mulheres. Então ali, por exemplo, no Lado Feio do Amor, a gente tem um protagonista que teve uma história, um passado muito doloroso, assim como Christian Grey nos 50 Tons de Cinza, um passado muito complexo que reflete na pessoa que ele é hoje. Mas isso não justifica o fato dele ser um escroto, falando português claro, dele ser um escroto na relação dele com a protagonista atual, dele tratar ela de uma forma predominantemente dominante e extremamente sexual, relacionada como se ela fosse apenas um objeto. Eu não consigo ver graça nisso e eu não consigo olhar para aquilo e falar assim, nossa gente, que legal. Até mesmo porque, como eu já vivi relacionamentos abusivos, eu sei onde essas histórias vão parar. Eu sei como a gente se sente um nada, como a gente se sente a pior pessoa que existe. Porque você tenta, você dá carinho, você acolhe, você tem paciência, você quer transformar, você mostra o caminho e as pessoas não estão afim. As pessoas não querem, e até mesmo elas não querem, por quê? Porque a sociedade valoriza isso, porque a sociedade passa pano por isso, para isso. Então vamos imaginar se fosse o inverso, se nós tivéssemos uma protagonista feminina bem tóxica e abusiva com um personagem masculino. A gente ia ficar com ódio dessa personagem feminina, a gente não ia querer olhar para a cara dessa personagem feminina. E nós íamos rapidamente acolher o personagem masculino. Nós íamos rapidamente nos colocar no lugar dele e falar, sai fora dessa relação. E se no final eles ficassem juntos, nós íamos ficar chocadas, passadas e irritadas com este final, não concordando com a forma que a história tomou. Então, se a gente não acolhe a personagem feminina da mesma forma que nós acolhemos o personagem tóxico masculino, aí está um grande problema e algo pra gente parar e refletir sobre isso. Porque nós vamos continuar lendo, dando ibope e promovendo esse tipo de escrita. Uma outra coisa que me incomoda muito é ver mulheres escrevendo sobre isso. Eu não sei o histórico de vida dessas mulheres, mas eu, como uma pessoa que viveu um relacionamento abusivo, eu nunca pararia para escrever uma história onde eu desse a chance de redenção para um personagem masculino ou que eu passasse pano para a forma como ele trata abusivamente, de forma que machuca, que dói a personagem feminina durante todo o livro. E aí lá no último capítulo, ele se transforma no príncipe encantado. Lá no último capítulo, ele vira o bom samaritano, que pode falar do amor e que sempre amou. Gente, vamos acordar. Vamos acordar para esse tipo de história. Eu não consigo, eu fico muito irritada quando esse assunto aparece. Não porque eu não acredite
Novamente eu vou falar sobre isso. Não porque eu não acredite na redenção dos personagens, mas porque isso me incomoda no sentido de que, durante boa parte da narrativa, nós acompanhamos essas situações abusivas. É como se nós estivéssemos vendo uma amiga nossa sofrer, como se nós estivéssemos sabendo que uma amiga nossa tá passando por essas situações, e ao final, essa mudança repentina do cara que ela tá se relacionando, a gente falasse, ai, que lindo, eles vão viver uma grande história de amor. Duvido. Ou na situação inversa, como eu já trouxe aqui pra gente refletir antes. É muito preocupante esse tipo de história, porque há uma romantização destes relacionamentos tóxicos e abusivos. E para as pessoas que já viveram, é um gatilho gigantesco. Então, durante todo o tempo que eu leio esse tipo de livro, que eu me deparo com esse tipo de relação nos livros, isso me incomoda extremamente. Por quê? Porque eu já vivi isso na pele. Eu já estive do outro lado. Já estive ali como a protagonista daquela história está tendo. E eu já tive todas as esperanças que ela teve. Eu já tive todas as vontades, a força de vontade, a resignação, a resiliência que ela teve. E aí, sabe o que eu aprendi com isso? Que nós nos tornamos mais fortes a partir do momento que a gente não aceita esse tipo de relacionamento, que a gente sai desse tipo de relacionamento e não que a gente continua dando chance. Eu acredito de verdade que quando você vive uma relação abusiva com alguém, essa pessoa não vai se transformar na relação com você. Pode ser que ele se transforme depois desse rompimento. E aí ele encontre uma nova pessoa com uma outra energia que traga pra ele essa visão do que o que ele viveu com você foi extremamente errado. E aí que ele possa reavaliar todas as formas como ele tratou você para que ele não permaneça tratando a nova pessoa que ele está. Mas eu não acredito que haja essa redenção dentro de uma mesma relação. E eu posso falar isso com experiência de causa, com uma pessoa que viveu isso mais de uma vez. Não há essa redenção rápida. E não dá pra gente ficar aceitando este tipo de narrativa e lendo este tipo de narrativa como algo comum, porque nós só estamos promovendo essa masculinidade tóxica. Nós só estamos dizendo que essa masculinidade tóxica é aceita por nós mulheres e tá tudo bem porque vai mudar. E tá tudo bem porque vai se transformar. E na maioria dos casos reais, gente, não se transforma. Na maioria dos casos reais, a gente só vê essas situações tóxicas aumentando, essas situações abusivas aumentando e muitas mulheres sofrendo aí do feminicídio. Então, assim, obviamente a gente tem que partir de um ponto de realidade e ficção. O que me incomoda nessa questão toda, gente, não é só porque é ficção, mas é porque quantas meninas leem esse tipo de livro, quantas mulheres leem esse tipo de livro e colocam isso como comum, colocam isso como, vai acontecer a mudança. E aí há uma esperança naquelas mulheres que estão vivendo relações tóxicas e abusivas. E elas vão permanecer nesse relacionamento acreditando que os homens vão se transformar. Acreditando que eles podem virar o príncipe encantado lá do final do livro. E na realidade, gente, as chances disso acontecer são mínimas. Mínimas. Coloquem aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito. Eu sei que eu tô mexendo num vespeiro porque tem muita gente que gosta desse tipo de livro, mas me incomoda do ponto de vista de uma pessoa que já vivenciou. E se nós já avançamos como sociedade em todos os outros sentidos, com relação ao racismo, ao preconceito da diversidade, por que não avançarmos também com relação ao machismo predominante na nossa sociedade, a masculinidade tóxica e as relações abusivas? Pensemos sobre isso, porque quando a gente consome esse tipo de livro, nós estamos validando esse tipo de escrita. E ao validar este tipo de escrita, mais livros como esse estão sendo publicados. E ao serem publicados, nós vamos ter muitas mulheres que estão vivendo agora relações abusivas como as das personagens, e que vão continuar na esperança de que elas podem mudar este relacionamento, de que elas podem mudar este homem e de que elas podem transformar essa pessoa que está ao lado delas. E aí eu fiquei pensando, né? Será que eu tenho que tratar em terapia isso? E novamente esse pensamento é um pensamento problemático, porque novamente eu tô trazendo o problema pra mim e o problema não tá na gente. O problema tá no outro que resolve nos tratar como nada. O problema tá no outro que resolve nos tratar como se nós fôssemos a pior coisa que existe.
o problema tá no outro, que resolve descarregar todas as suas dores, porque como eu disse, todos nós temos dores, mas a gente tem que ter um cuidado e uma empatia de não deixar respingar no outro, por mais que seja difícil. Vai se tratar você, que é o macho escroto, o boy lixo e o que tem a masculinidade tóxica. Não somos nós mulheres que acreditamos, que somos intensas, que queremos, que cuidamos, que temos que mudar. Nananina não, chega de pensar sobre isso. Agora só o que for leve, só relações que forem positivas. Não que essas relações não vão ter problemas, elas vão, porque todo relacionamento tem, porque nós estamos convivendo com o diferente. E ao conviver com o diferente, nós amadurecemos. Mas não dá para aceitar que estes personagens e estes personagens reais do dia a dia permaneçam jogando todos os seus problemas na pessoa que eles estão atualmente. E depois a gente vem, e passa um paninho porque que final lindo e romântico. Não. Chega de abuso, chega de relacionamento abusivo. Mulheres, não consumam esse tipo de produto, porque nós estamos promovendo esta masculinidade tóxica. Beleza? Acho que era esse o recado que eu tinha para dar. Comentem aí embaixo o que vocês pensam sobre este assunto e aí depois, quem sabe, a gente pode continuar falando sobre isso aqui no Encontro de Leitores. Tchau, tchau.